Segura que a conversa vai ser boa. Acabei de chegar do consultório e aconteceu uma coisa lá que eu falei assim, vou contar pro pessoal. Quem sabe eu não ajudo a motivar ou dar um chacoalhão em quem tá precisando de chacoalhão por aí. Eu tava no exame, fazendo o exame, pra quem não sabe, eu sou cardiologista, eu tava fazendo o exame de esteira. Eu tava fazendo nos pacientes, né? E esse exame, ele avalia, não sei se tu já fez alguma vez na tua vida, mas ele avalia se tem algum sinal, se tem algum sinal de artéria entupida no coração. Então, a gente coloca o paciente para correr e a gente vai olhando o eletro dele. Né? Claro que não é só essa indicação, a gente consegue olhar se tem arritmia, como é que é o comportamento da pressão e tudo mais. Ponto é que hoje eu recebi 2 pacientes, e eu não acredito em acaso. Então, escuta aí. Eu tava com 2 pacientes, me chamou a atenção porque as 2 eram mulheres e as 2 tinham a mesma idade, inclusive nasceram até no mesmo mês. Não se conheciam, uma fez o primeiro teste e a outra fez o segundo teste. A que fez o primeiro teste, ergométrico, ela já chegou, né, mais ou menos numa idade assim de 52 anos por aí. E ela já chegou, já tinha me falado que ela não conseguia calça tênis, que o joelho dela era machucado e que ela geralmente ela não conseguia fazer muito tempo na esteira ali, não conseguia caminhar muito. Falei, não tem problema, vamos tentar do jeito que a senhora consegue, eu vou ficar aqui do seu lado. E a gente vai fazendo. Nos primeiros 3 minutos de exame, a velocidade que eu coloquei super devagar. Era uma paciente que a gente já conhece mais ou menos quem vai acabar dando, né, dando alguma coisa, quem não. Fiquei do ladinho ali dela, comecei bem devagarinho todos o exame e nos primeiros 3 minutos a paciente já fez um teste positivo. O que é isso? Já mostrou o sinal importante que tinha realmente obstrução, tinha fechamento ali da artéria do coração, que isso pode gerar um infarto. E, além disso, ela ainda começou a ter arritmias ventriculares, que a gente chama de arritmias que são importantes, né, que são malignas, assim, tanto que eu precisei interromper, além dos sintomas que a paciente apresentava, tinha todo o traçado, eu precisei interromper o exame. E tudo certo, a gente conversou, ela me contou que ela saiu bem do exame, né, eu falei para ela procurar o mais breve possível o cardiologista, ela já tem cardiologista, então voltar para ele. E uma coisa importante que a gente conversou, ela falou assim pra mim, eu acompanhava como cardiologista antes, mas ele me brigava muito. Falava que eu tinha que fazer isso, que eu tinha que fazer aquilo, larguei de mão. E depois aí eu larguei, fiquei uns 10 anos sem ir com ninguém e agora eu comecei com outro. E aí ele mandou fazer esses exames e eu tô levando pra ele. Tá bom, tudo certo. Caso 1, paciente 1. A segunda que entrou exatamente da mesma idade da paciente, mulher da mesma idade, a gente já viu o perfil de uma pessoa que faz bastante exercício físico, né? Então, essa eu nem fiquei ao lado, né? Fiquei mais aqui na máquina, paciente super ágil, super ativa, o exame completamente normal, uma capacidade funcional que a gente chama, né? A gente consegue avaliar também como que é a capacidade funcional dentro desse exame. Se ela é muito fraca, se ela é boa, se ela é excelente. A paciente passou quase de excelente no exame, de tão bom. Isso mostra que ela vai ter uma vida saudável a longo prazo, que é uma possibilidade muito grande. Quanto mais a gente consegue aguentar o exercício físico, melhor a nossa saúde cardiovascular. Então, dei parabéns, o exame estava ótimo, perfeita, fez maravilhoso. O que eu estou te chamando a atenção com esses 2 extremos é justamente o fato de que na vida da gente, a gente precisa fazer escolhas. Conversando com essa segunda paciente, ela me disse que desde mais ou menos adolescente, ela já gostava muito, já era uma pessoa muito ativa. E durante toda a vida, ela sempre gostou de fazer exercício. Então, ela fazia caminhada, ela agora corre e hoje ela faz até crossfit. E ela tem 50 e poucos anos, igual a outra, mesma idade. E ela falou que sempre se preocupou em envelhecer saudável, e ter uma vida ativa, ter independência e recebeu meus parabéns, né? E continuar mantendo aí o coração saudável. E eu quero dizer isso para vocês que, olhando esses 2 extremos, a gente passa dentro desses 2 extremos, claro, cada pessoa tem as suas dificuldades, cada pessoa tem as suas limitações, cada pessoa vive uma realidade diferente. Mas o que eu quero te trazer nessa reflexão dessa conversa hoje, que eu pretendo muito que ela fique no teu coração, a gente faz as nossas escolhas. Todos os dias a gente faz a nossa escolha. A disciplina, ela é construída, como eu sempre falo para vocês, nas minhas redes sociais, estão cansados de ouvir já eu falar sobre isso. A nossa disciplina, ela é construída. Não é fácil para ser o ninguém
levantar 4h30 da manhã, por exemplo, para ir fazer um treino, ou chegar cansado do trabalho e fazer um exercício físico, uma caminhada, uma corrida, uma academia. Não é fácil. Tudo na vida exige abrir mão, dizer não. Eu tenho um pedaço de bolo aqui, um pedaço de torta aqui, eu tenho aqui um arroz, feijão, um franguinho, uma salada. São escolhas, eu quero comer isso ou aquilo. Eu escolho comer isso ou aquilo. A saúde, ela é construída, assim como tudo de bom nessa vida é construído. Lembra que no último vídeo a gente falou sobre o amor construído, aquele que tem toda a potência? A saúde, ela não foge disso, ela não é diferente de tudo isso. E é uma escolha que a gente faz diariamente. O que a gente faz hoje reflete. Vocês já devem estar carecas de saber, mas eu não vou me cansar de falar isso. Se tu no meu consultório, tu vai ouvir isso provavelmente, se tu não faz. Se a gente não faz isso agora, lá na frente, vai ter um preço. Não pense que as coisas nessa vida, a gente tá ileso. Ah, acontece com fulaninho de tal, acontece com não sei quem lá, acontece com outra pessoa aqui, e comigo não. Gente, não caia nessa. Tenha humildade para perceber que se aquela outra pessoa tá dando um jeito de tentar fazer um exercício, de tentar isso ou aquilo, sem dar desculpa, se as pessoas estão tentando fazer isso, é porque existe um propósito de se manter saudável ou de se ter saúde, fugiu na minha palavra da cabeça, evitar doenças. A gente acha que ter uma doença, tomar um remédio, fica bom. Não, gente, o coração não é uma coisa que a gente não pode dar. Não, eu digo coração, mas eu tô falando da nossa saúde por um todo. A gente não pode dar bobeira, a gente não pode deixar pra lá. É uma coisa que é responsabilidade nossa. Entenda que é responsabilidade nossa, não é de ninguém. Aquilo que eu coloco na minha boca, sendo eu uma pessoa adulta e consciente, é responsabilidade minha. O dia que eu escolho não ir ao fazer exercício, não colocar o meu corpo para funcionar, é uma escolha minha e responsabilidade minha. O dia que eu prefiro ficar o dia inteiro rolando uma tela, assistindo uma televisão, jogado na cama, tendo possibilidade de fazer outras coisas, é minha escolha e a minha responsabilidade. E tudo que a gente faz hoje, a gente colhe lá na frente, seja bom ou seja ruim. A colheita é certa. Né? O plantio vai aí de cada um. E o que eu tô querendo te dizer isso, não quero ser o colega que brigou com a cardiologista, muito pelo contrário. É mais uma chamada mesmo de atenção, de que se você tá fazendo o seu exercício, se você mudou os seus hábitos, continua fazendo isso, porque isso lá na frente se paga. Eu morro de alegria quando eu vou fazer esses testes de esteira em pacientes que já têm um condicionamento físico bom, que já tem que aguentam fazer o exercício, que aguentam correr, a coisa mais linda do mundo, porque este corpo aqui, ele precisa estar em movimento, ele precisa ser colocado para... O que essa pessoa nasceu para ser? Para ser movimento, para nos sustentar durante toda a nossa vida aqui. Então, quando eu vejo o nosso corpo fazendo aquilo que ele precisa fazer, eu fico muito feliz e com muita saúde. Isso é muito importante. Entenda uma coisa, se você se segura atrás de uma justificativa de que comigo não vai acontecer, aconteceu com não sei o que, mas comigo não vai acontecer, não, comigo aqui não. Lembra sempre, tá? Lembra sempre que a vida, ela é uma roda gigante, E isso é sobre humildade, no final das contas. A vida é uma roda gigante, a gente nunca sabe o dia que a gente vai estar lá em cima e o dia que a gente vai estar lá embaixo. Quando a gente está lá em cima, a gente tem que ter a humildade, o cuidado de olhar para os lados e para os outros, para a gente perceber que a qualquer hora e momento, a gente pode estar aqui embaixo. E quando a gente está aqui embaixo, óbvio, a gente tem que almejar estar lá em cima. Mas a gente tem que ter humildade para estar aqui embaixo também. A vida é uma roda gigante. E assim como as forças da natureza, tu já viu a chuva molhar só uma pessoa? Uma casa? Não, quando a chuva vem, ela molha aquele canto. Quando o sol nasce, ele ilumina o que ele tem para iluminar. Ele não ilumina uma pessoa ou uma casa. As forças da natureza não são assim. Quando você está no mar tomando banho, a água do mar, a onda do mar, ela não vem em todo mundo? A onda só pega numa pessoa específica. Não funciona assim. As forças da natureza, elas estão aí para preencher espaços vazios. Você escolhe qual espaço vazio você quer de que forma que você quer que a natureza preencha esse espaço vazio. De que forma? Esse espaço vazio vai ser preenchido de alguma forma. Seja ele por saúde ou seja ele por doença. As energias da natureza que estão aqui nos impulsionando a gente a se movimentar, a vencer os obstáculos, a nos dar força,
essas energias da natureza que está aí nos impulsionando igualmente a todo mundo, essa força natureza, ela ou vai te desgastar ou ela vai te afiar. Existe um pensamento filosófico que eu ouvi esses dias da Lúcia Galvão, não é dela, mas ela falou em uma das aulas, falando ali, uma aula sobre Helena Blavatsky, em que ela diz que a gente é uma faca, e a gente escolhe se a gente é uma faca boa ou uma faca ruim, se a gente é uma faca boa ou uma faca ruim, porque quando a energia da natureza vem impulsionando a gente a fazer, a vencer os obstáculos, a botar para frente, a botar para cima, a gente escolhe se a gente vai ser a faca que afia ou a faca que desgasta. A escolha é nossa. Frente a qualquer adversidade, como é que a gente reage? A gente fica desgastado ou a gente fica afiado? Essa escolha é nossa. E não existe um pacote em que eu só posso ser assim, um pacote que eu só posso ser aqui. Não, tudo é treinável, tudo é aprendido e tudo a gente se adapta. Então você precisa escolher que tipo de faca você vai levar para a vida, a afiada ou a desgastada. E quando eu falo de desgaste, gente, quando essa força da natureza coloca para cima da gente para nos impulsionar, porque ela faz isso com todo mundo, tá aí para nos auxiliar, tá aí para nos ajudar, e a gente responde com fraqueza, com cansaço, com desgaste, é aí que vem as doenças. Então, aproveitando de dois testes de esteira que eu fiz hoje, trazendo essa reflexão para vocês, é uma chamada de atenção para realmente olhar para a sua saúde com mais cuidado, né? Não pense nos resultados imediatos, não pensa na saúde, no que diz saúde, na estética, né? Em primeiro lugar, quero fazer para vestir aquela roupa, quero fazer para estar naquele determinado casamento, quero fazer exercício, cuidar da minha alimentação por isso. Foca na saúde, foca no longo prazo. Se você está começando a querer ver resultado, a gente já começa muito errado, não foca no resultado, né? O mais importante na nossa vida, dentre tantas coisas, mas eu acho que uma das mais é a gente ter saúde. Levantar todos os dias de manhã, fazer o nosso compromisso, agradecer a Deus pela saúde, começar a fazer nossa comida, ir trabalhar, voltar, ter os nossos momentos de lazer, ter a nossa independência, isso é muito importante. A última coisa que eu quero na minha vida, é ser um suicida inconsciente, sabe? Fazer coisas que me faz mal sem perceber. Primeiro, que eu ficaria muito chateada por eu não ter percepção da minha vida. Essa não consciência, isso aí, eu ficaria bem chateada comigo mesma. E a outra é fazer alguma coisa para o meu mal. Isso é uma coisa que, né, dentro do que eu posso, dentro daquilo que está no meu controle, é responsabilidade minha, então a gente vai arcar com essa responsabilidade. Isso é importante, gente. Isso mostra o nosso caráter. Isso mostra a nossa ética de viver a vida. Esses dias, mais ou menos esse mês, para finalizar o vídeo, eu também ouvi uma passagem de um dos ensinamentos que permeiam aqui a minha cabeça, de pensar que o sol, todos os dias o sol nasce, todos os dias o sol se põe, todos os dias ele faz a sua função. E a função do sol é se iluminar por si só que ele faz tão bem o seu próprio trabalho que ele acaba iluminando a vida de tantos milhares de outros. E a vida é isso, gente. Quando a gente faz alguma coisa tão bem, quando a gente vive realmente o nosso propósito, que a gente faz aquilo tão bem, é tão impactante repetidamente aquilo, que você acaba não sendo um peso para outras pessoas, muito pelo contrário, um fator de soma para quem te rodeia. Isso é importante. Não seja uma pessoa, se for possível, escorada, um peso, se for possível. Não seja esse tipo de pessoa, tenha responsabilidade com você e com os outros. Faça por você, faça tão bem que as pessoas ao seu lado também tenham benefício em relação a isso. Tem uma parábola de Jesus que é sobre a figueira. Vocês já ouviram? Provavelmente já. Eu vim entender ela não tem muito tempo. E depois que eu entendi ela, um dos meus maiores medos foi ser a figueira. Vou te explicar por quê. Lembra na passagem, Jesus está andando com os discípulos e ele está com fome e ele vê uma figueira. E ele vai para essa figueira. Essa figueira tem flores, mas não tem frutos. Ele chega, ele vê que não tem frutos e ele amaldiçoa a figueira.
dizendo para ela que nunca mais ela terá fruto. Os discípulos vão para determinada cidade, quando eles voltam, a figueira está seca. E eu morro de medo de ser a figueira, porque a figueira, por que Jesus amaldiçoou a figueira? Porque ela tinha potencial para ser. Ela estava dando folhas, mesmo numa época que não era normalmente para se dar folhas, ela estava ali resistindo, tendo folhas, e por que não frutos? É a mesma coisa quando eu penso que Deus me deu tudo. Eu tenho consciência, eu tenho uma boa casa, eu tive uma boa criação, eu não passo fome, eu tenho onde dormir. Eu tenho tudo que faz eu ter o potencial. Se eu escolher, com todo o potencial que Deus me dá, não servir o próximo, não fazer meu trabalho direito, não ser uma boa médica, não ser uma boa cardiologista, não cuidar da minha saúde, do meu corpo que Deus me deu, o que eu mereço? A mesma coisa que Deus fez para a figueira. Então a gente tem que colocar isso na nossa cabeça. Se eu tô tendo tudo isso aqui de bom, que Deus está me dando, tô tendo todas essas maravilhas que Deus está me dando, tu acha que é de graça? Não. Vai lá, usa tudo que Deus está te dando e aumenta. Faz mais frutos, mais folhas. Mata a fome de outras pessoas. Sirva a outras pessoas. É isso que Deus espera da gente, em sua imagem e semelhança. Então, depois que eu entendi a parábola da figueira, eu fiquei com medo de ser a figueira. Porque eu sei que tudo é me dado, o tempo todo. Toda proteção, toda segurança, tudo que eu como, a minha casa, nada me falta e nada nunca me faltará. Então eu tenho por obrigação, como ser humano, usar tudo isso que é me dado para entregar, tanto para mim, o melhor que eu posso, para mim, com muita responsabilidade, para os outros. E é isso. A mensagem, o vídeo dessa semana é sobre isso, né? Partiu de um teste de esteira que chegou a essa conclusão. É um vídeo mais profundo, mas que mexe muito com chamada de atenção. Eu uso aqui a minha autoridade e o meu lugar de fala como médica cardiologista, alguém que já viu pessoas muito saudáveis colhendo esses frutos e uma pessoa que também já viu muitas pessoas doentes colhendo esse fruto. E eu espero muito que através desse vídeo você consiga dar o pontapé inicial, né? Aquilo que você precisa dar, precisa fazer para realmente encarar a sua vida de frente, né? Eu espero que você tenha muita força para isso e motivação para se manter firme em fé e disciplina, tá bem? Se você gostou, se foi útil para você, não deixa de curtir, não deixa de dar o joinha, se inscreva no canal, tô começando agora, quanto mais vocês aparecem por aí, mais animada eu fico para gravar, então é isso, já tem 20 minutos de vídeo, até o próximo.